Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero trazer aqui um top 3 histórias para começar a ler o Superman. A gente já fez um top 3 do Batman e eu confesso para vocês que esse do Superman tá muito mais tranquilo de se encontrar hoje em dia. Além, é claro, de serem histórias um pouco mais fechadas do que aquelas que a gente trouxe com o Batman. Então, sem enrolar, bora começar com a nossa lista. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui Superman Esmaga Clã. Uma HQ do selo DC Teens, lançada em 3 volumes originalmente nos Estados Unidos, onde nós temos a história de dois jovens, dois adolescentes, crianças praticamente, que se veem em meio a problemas envolvendo a Ku Klux Klan, que é uma ordem que nem vale a pena entrar muito no mérito dela. E nisso tudo nós temos o Superman atuando também. Mas por que que esses jovens se envolvem com isso? Porque eles são imigrantes e vão para os Estados Unidos morar em um bairro onde tem mais pessoas brancas e tal. E acabam chamando a atenção. A questão toda é que nós temos aqui uma HQ com um tema pesadíssimo. Se for botar na ponta do lápis, é um tema abordado aí em filmes muito adultos e por aí vai. Porém, num selo DC Teens, que é o selo juvenil da DC, né? Isso é bem bacana porque nós conseguimos ter ali a abordagem de um tema pesado, de uma vista um pouco, de um ponto de vista um pouco mais leve. Eu acho que ela é muito bacana para quem tá começando a ler o Homem de Aço, justamente por ter esse tom mais leve, que é uma característica bem forte, bem marcante do personagem, e também porque ela traz muito dos primórdios do Superman. Dando um exemplo aqui pra vocês, o Superman aqui não voa. Ele só salta entre os postes de energia, os postes ali de energia da cidade. Porque ele é sim muito forte, ele salta muito, ele tem super força e tal. Só que ele não é tão super quanto o Superman que a gente conhece hoje. Ele também usa o uniforme clássico com o símbolo dele preto ali junto do S. E além disso, tem um fato bem interessante, né? Esse HQ aqui, ele foi feito com base em uma história pré-existente. Lá nos anos 40, o Superman, ele tinha muitas histórias dele sendo contadas na rádio, porque era um meio comum, né? Não tinha tanto acesso à TV e o rádio acabava sendo uma espécie de podcast da época. Então, lá naquela época foi contada essa história desses jovens. Eu não vou lembrar, deixa eu ver se tem escrito aqui. Eles são chineses, eu acho. Não vou saber dizer a nacionalidade dos dois jovens, mas a questão é que lá nos anos 40 teve essa história que basicamente era a mesma coisa. A KKK estava em alta, em teoria, né? Era muito falada e tal, até porque era outra realidade que, graças a Deus, ficou no passado. E eles acabaram levando isso para muitas histórias. Podem ver que existem muitos filmes de faroeste, filmes assim que abordam tema semelhante, filmes da época, né? E eles levaram pra rádio essa história onde o Superman acabaria lutando contra esses vilões terríveis. Então, graças a essa história, um artista chamado Jenny Luen Young, não sei se a pronúncia está correta, acabou roteirizando novamente o mesmo enredo, trazendo para os quadrinhos essa história. É uma história bem. É uma HQ bem fácil de encontrar. A minha mesmo eu comprei em banca, uma das poucas que eu comprei em banca. E eu aconselho demais. Ela é bem curtinha, ela é pequena, ó. É uma HQ relativamente pequena, mas tem um acabamento todo bonito, essa capa cartão que a gente tanto gosta, que deixa tudo mais barato. Então eu aconselho demais pra quem tá começando. E é uma boa pedida também, caso vocês queiram que os seus filhos leiam, né? E não achem que por ela tá nesse DC Teens é uma HQ fraca, tá? É uma HQ muito boa. Tem até uns extras no final. Eu aconselho demais. Assim, se me perguntarem, ó, eu tenho pouco dinheiro e quero uma HQ, compra essa aqui, não tem erro. Essa HQ aqui é primorosa. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui pra vocês Superman, o Último Filho. Essa HQ tem todo um conceito que eu confesso pra vocês que ele podia até ser melhor trabalhado, porque a profundidade e o quanto o nível de categorias, de tópicos que ela aborda é gigantesco. Infelizmente, ela não é aquela HQ que todo mundo vai recomendar do Superman,
Mas por ela ser acessível e por eu gostar bastante dela, eu recomendo com toda certeza. Em Superman, o Último Filho, nós temos o Superman, obviamente, se deparando com um objeto estranho caindo na Terra. Ao ir até lá e resgatar esse tal de objeto, ele descobre que lá dentro tem um kryptoniano, uma criança que tem os mesmos poderes do Superman. Então, sem saber muito o que fazer, ele recorre ao governo, recorre a várias. Tudo que ele pode, né, para tentar ajudar essa criança. Ele tenta descobrir com o pai dele na Fortaleza da Solidão e tudo mais. Acontece que o Superman não estava nem um pouco preparado, então ele acaba meio que se tornando o pai da criança, ao mesmo tempo que o governo mostra o quão inescrupuloso ele é, tentando utilizar dessa criança como arma, afinal de contas, o Superman eles não conseguiram fazer isso. Nós temos aqui aquele Superman raiz, o Superman brabo. Não tem nada de infantilidade nesse Superman, não tem nada de o Superman bobalhão que muita gente odeia. Chega ao ponto, tem um momento do Superman nessa HQ que ele fica brabo e, meus amigos, ele mostra por que ele é o Superman. E justamente por esse ponto, esse quadro em específico, é que eu adoro essa HQ e aconselho demais. É uma HQ fácil de achar. A minha edição é essa aqui, ó, da Eagle Moss, que é uma edição relativamente simples de se encontrar. Vocês acham ela facilmente na faixa dos R$ 20 em sebos ou mesmo no marketplace do Facebook, na Rica e todos esses sites que eu costumo aconselhar na estante virtual. Então, vão atrás dela. Tem uma versão da Panini também que tem várias outras histórias juntas, mas eu aconselho demais a versão da Eagle Moss, que ela é bem fechadinha ali, mostra bem o arco. Tem reviravoltas depois nesse arco que eu acho muito interessante. E, por favor, que essa HQ vire um filme em algum momento. Grandes Aços Superman, que é o que vai inspirar o filme, eu até tenho ela, tá aqui, ó. Até separei ela pra indicar, muito por conta do filme. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Essa HQ é que vai dar a partida no novo DCU. E eu confesso que eu não gosto tanto dela assim quanto eu poderia gostar, né? Tem muita gente que fala que é o maior clássico do Superman e tal. Eu não aconselho ela por alguns fatores. Primeiro que ela não é uma HQ para conhecer o Superman. Nós não... Ela tem muita mitologia por trás ali que tu tem que ter um pré-conhecimento. Eu já usei esse termo no outro vídeo, mas conhecimento é só conhecimento, né? Não existe pré-conhecimento. Mas tem que conhecer já um pouco da mitologia do Superman lendo Grandes Aços Superman. Já que em Superman, o Último Filho, é tranquilo de seguir lendo ela sem nenhum problema. Ela meio que é autocontida, então eu aconselho demais. É um HQzão. E se vocês forem reparar na minha empolgação nas HQs do Batman e na minha empolgação nos HQs do Superman, eu confesso que essas HQs em específico eu acho mais divertidas, elas são mais divertidas do que as HQs do Batman. E por quê? Tô me postergando aqui, tô alongando o assunto, mas acontece que assim, o Superman, ele tem uma coisa muito mais leve na leitura. É uma coisa mais divertida, por assim dizer. As HQs do Batman, quando a gente lê, geralmente, principalmente quando a gente pega essas HQs com sagas mais marcantes e clássicas, elas carregam um pesar maior, sabe? Elas são HQs que a gente lê não com a intenção unicamente de sentar no sofá, tomar um café e ler uma HQ tranquilamente, como se não houvesse nada lá fora. Não, as HQs do Batman faz a gente lembrar que tem muita coisa lá fora. Por isso eu gosto tanto das HQs do Superman. Elas são leves, são gostosas de ler. E por último, eu quero trazer aqui uma das, se não a minha HQ favorita da DC, que é Superman Identidade Secreta. Eu nem mostrei as outras assim de primeiro, mas essa aqui eu vou ter que mostrar, porque é um livrão, né? Ela é enorme, ela é grandona, ela é bonita. E ela tá num saquinho aqui, porque eu li ela e geralmente eu já guardo nesses saquinhos. Tem muita gente que não aconselha guardar capa dura em saquinho, eu gosto. Só que eu vou tirar do saquinho pra mostrar pra vocês os brindes que vem nessa HQ, porque antes mesmo de começar a falar do que se trata, eu quero falar desses brindes. Aqui na última página, ó, a HQ vem com um envelope. Um envelope com várias coisinhas. Deixa eu tirar aqui e vou mostrar um a um pra vocês.
São 3 cartões, não sei dizer se é isso. São 3 cartões comemorando os 80 anos do Homem de Aço. E são lindos, são muito bem desenhados. Então, eu confesso que apesar de eu gostar, eu quero ganhar muitos brindes, eu não tenho nada pra fazer com eles. Eu poderia, por exemplo, sei lá, botar na parede e tal. Mas eu gosto de ter, mesmo não tendo uma utilidade muito específica. Essa HQ aqui conta a história de um menino que se chama Clark Kent em um mundo real, no nosso mundo. Lembram quando eu falei lá de Batman Impostor que se passa no nosso mundo? Dá pra dizer que a ideia é quase a mesma. Só que o que acontece? Aqui vai quase que um pequeno spoiler, mas é o estopim de tudo isso. Esse menino chamado Clark Kent vive no mundo, ou no nosso mundo, então todo mundo dá presentes pra ele baseados no Superman. Olha, ele tem o mesmo nome que o Superman da HQ, vamos dar presentes. Dão bonequinhos pra ele, revistinha e tal. Então a vida dele meio que gira em torno do Superman. Inclusive, ele sofre bullying na escola porque, olha, ele é o Superman, não sei o que, vamos lá, usa tua força. E não tem como ser mais real, por assim dizer, do que essa história. Acontece que em dado ponto, e aqui vai o spoiler, se vocês não quiserem saber o spoiler, por favor, pulem um pouquinho. Eu vou deixar uma faixa vermelha aqui em algum lugar, então arrastem aí o mouse e vocês vão ver. Quando sumir a faixa vermelha, não é mais spoiler. Acontece que esse personagem é o Superman. Ele descobre que ele tem poderes de Superman, ele descobre que ele pode voar e tudo mais. E aí toda a história gira em torno disso, de como ele descobre os poderes, como ele vai usando os poderes. Então é muito bacana, muito legal de ler. Tá, acabou os spoilers. Essa HQ aqui é fechadinha, ela vai do começo ao fim da vida do nosso personagem. Nós vamos ver ele jovem, ele mais maduro, ele construindo família, ele envelhecendo, se aposentando. Então, é uma HQ que vai do começo ao fim para vocês conhecerem o personagem de verdade. Acontece que essa versão aqui, esse personagem aqui, ele não existe em outros locais. Então, talvez por isso não seja tão interessante para se conhecer o personagem. Mas a HQ é tão bem escrita, é tão bonita, é tão profunda, que eu aconselho demais. Dessas 3 aqui, essa aqui é a que eu menos vou falar justamente para evitar spoiler. E também ela é a mais cara, ela é mais difícil de se encontrar. E eu paguei na faixa de uns R$ 60 numa promoção. Eu aconselho que vocês procurem ela em sebos, em outros locais para ler a história. Ou talvez leiam em outros meios e posteriormente, quando conseguirem uma promoção dela, adquiram, porque a versão realmente é muito bonita. É muito bem feito o acabamento dela, tem mais esses brindes e tudo mais. Então, vão atrás de Identidade Secreta se vocês gostam do Superman. Se vocês conhecem o personagem, já tem certa afeição por ele, leiam essa história. Mas acho que já ficou bem claro o quanto eu gosto dessa HQ. Eu acho que não preciso ficar rasgando seda muito mais tempo. São HQs, como eu disse, para sentar na sala de vocês num domingo de chuva e curtir. Não são HQs profundas, não são HQs que vão exigir que vocês leiam uma página, volte uma página atrás. O Superman é um personagem muito bacana de se ler. Mesmo tendo, eu sei que existe, principalmente aqui no Brasil, muito preconceito com o personagem, porque tem muito essa coisa de, o Superman é muito sem graça, o Superman é um personagem sem profundidade, mas não. Leiam pelo menos uma dessas aqui, eu aposto que vocês vão começar a gostar um pouquinho mais do personagem. Então é isso, caso vocês gostaram do vídeo, gostaram das indicações, por favor comentem aqui embaixo e não deixem de dar as indicações de vocês também. Lembrando que o critério para trazer essas 3 aqui não foi simplesmente serem boas HQs para conhecer o personagem. Também são HQs que eu possuo, são HQs que eu já li e HQs que ainda é possível encontrar no mercado, essas versões aqui. E é claro, são HQs que têm um certo custo-benefício muito interessante. Superman Identidade Secreta, infelizmente, é bem mais caro que as outras, mas eu ouso dizer que vale o preço. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Comentem aí embaixo o feedback de vocês, isso vai ajudar bastante pra gente continuar com os vídeos aqui. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!